Olá, hoje é o 15º dia do nosso desafio Salão em Ação e hoje eu vou te ensinar duas coisas maravilhosas e importantíssimas para o seu negócio. Primeiro é o desenvolvimento de ideias, de ideias novas para o seu negócio, para o seu nicho. E o segundo é como você identificar o seu público-alvo. O que você precisa para identificar esse público, para falar, para ter uma conexão maior com esse público. Então vou te ensinar aqui dentro do mapa mental, dentro de técnicas de marketing, técnicas que você consegue ali implementar dentro do seu negócio. Com uma folha de caderno, uma folha de sulfite, você consegue jogar todas as suas ideias e aí construir essa sua marca, construir essa sua persona e construir também ideias novas para o seu negócio. Então vamos lá na tela. Então aqui na tela a gente tem uma tela em branco, né? E aí você vai colocar você como personagem principal, né? Você profissional como personagem principal. E aí para você ter ideias novas, como que você trabalha, né? Você tem que trabalhar primeiro fazendo um brainstorm. O que é o brainstorm? É você jogar ideias dentro dessa página, dentro dessa folha, ideias aleatórias, ideias que você até acha loucas, ideias que você acha que talvez não seja viável, mas você vai jogar dentro dessa folha para que depois você construa uma estratégia em cima dessa ideia, tá? Então, digamos aqui que você é uma lash design. E aí você precisa de inovações, né, de ideias novas para que você consiga desenvolver melhor o seu trabalho, para que você consiga atingir um público maior, tá? Então aqui a gente pode, por exemplo, olhar para as coisas que a gente gosta. Então, por exemplo, música. Eu gosto de música e aí eu tenho um estilo aqui de música sertanejo. Não sei qual é ali o tipo de música que você gosta. Enfim, você vai colocar aqui que você gosta, qual estilo de música que você gosta. Eu gosto também de viagens. Aqui. Então, eu gosto bastante de viagens. Gosto de música, gosto de viagens. Eu gosto também de espaços, por exemplo, floridos. Eu gosto de espaços floridos, eu gosto de flores, né? Eu gosto de um assunto mais romântico aqui. Eu gosto dessa coisa mais romântica, né? Desse estilo um pouquinho mais romântico. Eu gosto também, eu acho interessante também quando as pessoas ensinam algo, né? O meu interesse é das pessoas ensinarem algo também. Eu gosto de aprender coisas novas, né? Eu gosto também de natureza. Eu gosto aqui de me conectar com a natureza, eu gosto de imagens da natureza, né? Então aqui, ó, já linkou com as flores, né? Vou colocar aqui romântico. Eu gosto... Gente, eu tô fazendo aqui um fictício, tá? Você vai fazer ali o seu, das suas preferências, do que você acha melhor, tá? As minhas clientes, elas gostam de conversa, elas gostam de novelas, elas gostam de filmes. Então elas gostam aqui, eu também gosto de conversar, eu gosto de novelas, eu gosto de filmes, eu gosto de contar histórias. Então aqui, e aí eu tenho um estilo mais romântico, elegante, né? Então aqui o meu estilo pessoal, por exemplo, é mais romântico, elegante. Então aqui você já fez um mapa de quais são suas preferências, né? Então você gosta de música sertaneja, você gosta de flores, né? De um conteúdo mais romântico. Aqui você gosta da natureza, você gosta de conversas, de novelas e filmes, você gosta de viagens, né? Você gosta que ensinem algo para você ou você ensinar algo para alguém e você tem um estilo romântico elegante. O que é isso daqui? Como é que isso daqui a gente implementa, por exemplo, numa lash design? Você pode fazer conteúdos que tenham esse estilo de música.
Você pode fazer conteúdos, né, com músicas relacionadas ao seu estilo preferido, seu estilo musical preferido. Por quê? Porque vai gerar uma identificação com você. Então, quando a pessoa vê uma postagem ali de um conteúdo de leste com música sertaneja, ela já vai lembrar de você. Você pode também colocar dentro da sua identidade visual, por exemplo, flores, né? Você pode colocar aqui dentro do seu espaço um painel de flores, né? Um painel, pode ser flores artificiais, um painel de flores, um painel florido aqui, para as pessoas, toda vez que elas forem no seu espaço, elas tirarem foto. E aí pode ter o seu nome atrás, por exemplo, nesse painel de fotos, de flores, né? Pode ter o seu nome também. Então já vai também gerar uma identificação. Ah, você gosta de natureza. Então você pode falar, por exemplo, de produtos naturais, de produtos que não agridem o meio ambiente. Você pode falar, por exemplo, sobre produtos veganos. Fazer imagens também de pessoas, por exemplo, de pessoas que já tiveram algum serviço com você relacionados à natureza. Então você pode fazer, por exemplo, uma foto que tem ali uma composição de natureza, né? Você pode contar essas histórias, né, das suas clientes através de pequenos filmes ou novelinhas, né? Então você pode ter ali uma criação de uma narrativa ali que seja uma novelinha ou um filme, né? Então você pode até, não precisa ser longo, né? Você pode até, por exemplo, contar um caso de alguma cliente como se fosse uma história de novela. Como que essa cliente foi até você? Se teve alguma história. É claro que você não vai expor, né, nenhuma cliente, enfim, nenhuma história pessoal de alguém, mas você pode aqui colocar, né, como as pessoas gostam de conversar, gostam de novela, gostam de filme, você pode contar alguma experiência que você teve dentro do seu estúdio ou que alguém te contou através de uma novela, de uma conversa, né, ou de um filminho ali que você conte essa história. Ou seja, você vai criar uma narrativa para que essas pessoas também se conectem com você. E você pode também falar sobre viagens. Então, assim, a minha cliente, ela precisou viajar, então ela quis fazer os cílios ali, então meus cílios foram lá para os Estados Unidos, minha cliente, meu trabalho ali foi visto em outro país, ou então você falar até das suas experiências de viagem, né? O que, por exemplo, o seu trabalho trouxe de benefícios financeiros, né? De aquisição, para que você conseguisse fazer, por exemplo, uma viagem dos sonhos, né? Então você está falando de um assunto que você gosta dentro do nicho que você trabalha. E aí esse seu estilo romântico elegante, ele vai englobar todos os outros, né? A sua narrativa vai ser mais elegante e romântica, as suas músicas vão ser mais elegantes e românticas, o estilo que você conversa aqui com as clientes vai ser mais delicado, né? Então tem tudo isso acaba gerando o quê? Uma identidade visual, né? Uma identificação, uma conexão com mulheres que gostam de lash design, né? Que gostam de colocar cílios, e aí elas vão se identificar com você aqui dentro das suas preferências, né? E aí você vai se comunicar com essa cliente. Então, isso daqui é um exemplo de brainstorming, né? Como que eu vou, por exemplo, o intuito era criar uma identidade visual, uma identidade de comportamental, né? Uma identidade de postagens, por exemplo. Mas pode ser por qualquer coisa. Ah, eu quero que o meu salão seja de um estilo tal. Então, o que ele vai ter? Aí você vai colocar aqui todos os elementos que ele precisa ter para que você visualize de uma forma mais ampla todos os detalhes, todos os itens que precisam ter dentro do seu estúdio. Então, isso daqui é uma forma de você visualizar, de ser um mapa mental para você visualizar e ter novas ideias. Então, a gente vai acrescentando aqui
as coisas que a gente gosta, as nossas preferências, as características das nossas clientes. E aí a gente consegue desenvolver um pouco mais essas ideias. Agora eu vou falar como a gente identifica a persona. O que é a persona? O que é? Como que a gente identifica esse público-alvo, né? Então, vou explicar para vocês aqui também, tá? Deixa eu só apagar a tela aqui. Primeiro, o que é persona? A persona, ela é o seu público-alvo. Ela é aquela cliente, ela é a pessoa que compra de você. Mas você escolhe a persona? Não, você não escolhe a persona. A persona que te escolhe. Então você precisa gerar primeiro uma identificação, uma conexão com essas pessoas, e essas pessoas vão olhar para você, você vai se apresentar, essas pessoas vão olhar para você e vão se identificar ou não com os seus serviços, com a sua personalidade, com a sua identidade visual, e aí elas vão comprar ou não de você. Mas para isso, né, pra gente ter uma persona, pra gente chamar de nossa, a gente precisa primeiro de desenvolver o problema. Então, aqui é o que eu chamo dos 3 P's, né? Problema, persona e PUVP, que é uma coisa que a gente pode falar depois, tá? Então, qual que é o problema, né? Qual o problema que você resolve? Todo mundo que vem comprar alguma coisa, ela tá atrás de resolver algum problema. Então, vamos usar o exemplo da Lash Design, né? O que a Lash Design faz? Ela coloca cílios. Qual o problema que ela resolve? Ela resolve um problema, por exemplo, de tempo. Então, a pessoa que coloca os cílios, ela tem mais tempo porque ela não precisa se maquiar tanto. Pessoas que colocam cílios normalmente não se maquiam muito, porque os cílios já estão ali prontos, né? Já estão ali, a pessoa acorda já com cílios, então ela ganhou tempo, né? A pessoa tem mais tempo. Outro problema também de quem precisa colocar cílios, né? A falta de habilidade. Então a pessoa, muitas vezes, ela não sabe colocar os cílios postiços, ela não sabe fazer uma maquiagem, ela precisa ter uma habilidade maior para fazer isso e ela não tem. Ela não tem essa habilidade. Então, é um problema para ela. Então, quem vai resolver o problema? Você. Então, você vai resolver o problema de tempo dela, vai resolver o problema de falta de habilidade. E outra coisa também é baixa autoestima. Então, a pessoa que ela, às vezes, tem os cílios ralinhos, ou ela não se sente tão bonita ali com os cílios dela, às vezes é muito para baixo, às vezes, enfim, é mais enroladinho, né? Então ela tem uma baixa autoestima, ela tem uma insegurança em relação ao olhar dela. E aí quando ela coloca cílios, ela se sente mais empoderada, ela se sente mais bonita, ela se sente mais confiante, né? Então isso também é um problema. Baixa autoestima é um problema, né? A Lash Design, ela vai resolver o quê? Problema de tempo, falta de habilidade da cliente e baixa autoestima. Então ela precisa falar sobre isso. Ninguém quer saber, por exemplo, qual é o tamanho de cílios que você usa. Se é o D11, se é o F4, enfim, eu não sei as siglas, né, de lash, mas ninguém quer saber isso, né? As clientes, elas não querem saber se o fio é mais fino, se o fio é curvatura tal ou outra curvatura, enfim, ela não quer saber disso. Ela quer saber se ela vai ficar bonita, se combina com ela aquele design, aquele estilo de cílios, se ela vai ganhar tempo, se esses cílios vão durar bastante e se ela vai ter, se ela precisa ou não de habilidade para cuidar desses cílios. Então você resolveu 3 problemas principais dentro do seu nicho. Quando você fala sobre esses problemas, aí você vai gerar uma conexão, você vai gerar uma identificação com quem? Mulheres que estão procurando o quê? Mais tempo, mulheres que não querem, não têm muita habilidade para fazer a maquiagem, por exemplo, e mulheres que estão sofrendo de baixa autoestima através da imagem delas, né? Isso é um problema que quem resolve? Você. E aí você busca essa persona. Essa persona estando aqui, ó, a gente tem aqui o funil, né? O funil aqui de vendas. A pessoa entrou dentro desse funil, ou seja, você se apresentou e ela viu quem é você. Agora você vai ensinar ela, né? Você vai apresentar aqui quais os serviços que você oferece, quais os estilos de cílios,
quais os designs, né? O que combina mais com o que. E aí você vai também ensinar ela. Você vai ensinar ela o quê? Como cuidar dos cílios, qual tipo de cílios combina com qual tipo de olho, quanto tempo leva esse procedimento, quando que ela tem que retornar para manutenção, quais os valores. Então, você vai ensinar aqui essa cliente, quando você apresentou, agora você vai ensinar essa cliente aqui, antes de fazer o quê? A venda. E aí, essa venda vem a PUVIP, que é preço único de valor para persona. E aí, você vai ofertar algo, você vai fazer uma oferta. O que você tem de diferencial para que essa persona te contrate? Qual é o seu diferencial? O meu diferencial é que em vez de 4 horas, eu demoro 1h30. 1h30 para colocar uns cílios. O meu diferencial é o quê? Agilidade e tempo. O meu diferencial é que eu tenho dentro do meu salão também outros serviços de relaxamento para cliente. Então, eu tenho massagem, eu tenho aromatização, aromaterapia, né? Eu tenho atendimento personalizado, eu tenho análise visagista. Então, o meu diferencial é mais experiência. Então, ou seja, quem é que oferece experiências diferentes, né? Aromaterapia, massagem, análise visagista, ela tá trabalhando aqui que é o quê? A pessoa vai ficar mais tempo lá, né, no estúdio, porém, ela vai ter o benefício da experiência. Já essa daqui que trabalha com uma rapidez e uma agilidade na aplicação dos cílios, por exemplo, ela tá trabalhando o quê? Que a pessoa, ela não vai precisar ficar lá o dia todo dentro desse espaço. Ou seja, você vai, aqui é um tipo de público e aqui é outro tipo de público. E aí vai de você trabalhar dentro das necessidades desse público. Vou conseguir atender os dois públicos? Muito provavelmente não. Você vai precisar escolher qual é esse público. Você vai precisar ali focar, né? Se você quer vender mais agilidade, menos tempo para cliente ali, para poder ela fazer outras coisas, ou se você vai vender experiência, se você vai vender uma experiência sensorial, visual, auditiva, sinestésica, enfim. Você vai vender ali mais tempo, a pessoa vai ficar mais tempo com você, porém ela vai ter um cuidado maior, né, dentro do seu estúdio. Então você vai ter que escolher isso. A gente não consegue agradar todo mundo, mas a gente precisa focar naquilo que a gente quer vender, né? Qual vai ser a nossa proposta única aqui de valor para a persona, para poder a gente conseguir se comunicar melhor com essa persona e vender muito mais. Porque muitas vezes eu falo, né? Muitas vezes a gente quer ser especialista em tudo, mas a gente acaba sendo uma pessoa generalista. Então você não vai conseguir agradar todo mundo. Mas se você foca num tipo de público, você tem muito mais retorno, você tem muito mais lucratividade, né? E mais assertividade ali nas vendas, tá? Então, entenda qual é o problema que você resolve para você conseguir atingir a sua persona, você fazer essa proposta única de valor à persona. E aí, para você identificar também aqui essa persona, né? O que é a persona? Quando você já fez ali, quais são os problemas que eu resolvo? Eu resolvo o problema de tempo, de autoestima e de agilidade, tá? Então, dentro dessa persona, essa persona, ela tem o quê? Quais são as dores dela? As dores dela é não se sentir bonita, as dores dela é ter essa falta de agilidade, né? Quais são os erros dessa persona? Por exemplo, dentro do lash lifting, que é o exemplo que a gente está utilizando, os erros dessa persona é não cuidar desses cílios. Por exemplo, já ter colocado e não ter feito a manutenção no tempo correto. Então, aqui por exemplo, esfregar os olhos. Não é uma coisa muito simples, mas são erros
que essa persona comete. Quais são os medos dessa persona? Os medos dessa persona, por exemplo, dentro do lash design, é que a cola vai machucar os olhos dela, que os cílios vão cair, que vai fazer mal para a saúde ocular dela, né? Ela tem esses medos. Então você precisa desmistificar esses medos. Você precisa quebrar esses medos dentro da sua persona. E aí ela tem os sonhos dela também, né? Os sonhos dela. Quais são os sonhos dessa persona dentro do lash? Ser mais bonita, que as pessoas elogiem ela, ser natural, ter naturalidade. Então aqui também é um medo, né? Um medo de não parecer natural, de parecer muito artificial. Esses cílios também é um medo. Então você precisa trabalhar dentro do seu marketing, né? Tirar os medos, conscientizar dos erros e entender as dores para que você consiga atingir, para que ela entenda, fazendo o procedimento com você, você consegue realizar aqui o sonho dela, tá? Então, olhe para isso, faça uma análise dessa persona, faça uma análise do seu problema, qual o problema que você resolve e faça uma oferta também. Qual é o meu diferencial? O que eu ofereço que outras pessoas não oferecem? Dentro do meu espaço, dentro do meu atendimento, dentro do meu protocolo. Quais são esses diferenciais que vão fazer com que a minha cliente até, por exemplo, me pague a mais? Isso é importante também da gente entender, tá bom? Fiquem ligados aí que amanhã tem mais desafio e trabalhem nessa questão da persona, dos 3 P's, né? Que vocês vão ver que a mente de vocês vai abrir muito mais para novas ideias e aí vocês vão ter conteúdo aí para falar bastante sobre o seu nicho, tá bom? Então, até amanhã.